Ao vivo. Ao vivo. Bom, muito bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e com essa mesa maravilhosa. Nós vamos hoje estar discutindo sobre acesso das pessoas com deficiência a material protegido por direitos de autor, a direitos autorais, na Semana da Propriedade Intelectual, Interesse Público e Covid-19, no Global Congress, organizado pela Fundação Carisma da Colômbia. E essa mesa foi uma proposição da Comissão Brasileira de Direitos de Autor e Acesso Aberto da FEBAB, que é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecas, Cientistas da Informação e Instituições. Nome. Eu sou Sueli Mara Ferreira, presidente desta comissão, que nós chamamos CBDA3, da FEBAB, e eu tenho o prazer aqui de estar hoje com os professores Vitor de Azevedo Almeida Júnior, muito obrigada, Vitor, é um prazer, que é doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e professor adjunto de Direito Civil da UFRRJ, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós também temos a Clemilda dos Santos Souza, nossa querida Cléo, prazer, Cléo, muito obrigada, bibliotecária, gestora da seção de atendimento a pessoas com deficiência do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará. Ela também faz parte do grupo de trabalho da acessibilidade da FEBAB, que eu já comentei. Ela também é da Rede Rebeca, que provavelmente ela vai explicar depois para você. É mestre em políticas públicas e gestão da informação e gestão da educação superior, e especialista em audiodescrição. E o Alan Rocha de Souza, professor e pesquisador em Direito Civil, Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, no curso de graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisador visitante da Oxford Intellectual Property Research Center, da Faculdade de Law da Oxford University, advogado e consultor jurídico com atuação profissional e acadêmica nas áreas de Direito Civil, Direitos Autorais, Direitos Culturais e Propriedade Intelectual. E membro da Comissão de Direitos Autorais da OAB do Rio de Janeiro, já há mais de 10 anos, ou durante 10 anos. Bom, é um prazer imenso estar com todos vocês. A nossa proposta é discutir, pois a gente sabe que durante a pandemia da Covid, antigos problemas relacionados à harmonização entre os direitos autorais e os direitos educacionais e culturais se intensificaram, gerando dúvidas e debates entre profissionais da educação, do direito e da informação. Portanto, essa mesa, essa nossa discussão se torna especialmente pungente quando foca as pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades, por exemplo, tetraplexia, dislexia, etc. Porque a gente pode aí, sabe, né, que a gente deve refletir sobre o Tratado de Marrakech, sobre as possibilidades, o que nós podemos fazer nesta época já neste nosso país, para ajudarmos a todas essas pessoas. Então, eu não quero me alongar muito, nós temos aí uma hora e 20 minutos, eu já vou passar, e nós vamos começar, eu já fiz a apresentação de todos, então a gente vai passando para cada fala de cada um, e a gente abre, então, para as conversas, para discussões, posteriormente. Então, eu vou passar primeiro para o Vitor, por favor, Vitor, se você puder nos dar as suas contribuições. Muito obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer participar da Semana da Propriedade Intelectual, Interesse Público e Covid-19. Agradeço imensamente a gentil acolhida da Sueli. Também cumprimento, né, meus parceiros de mesa, a Cléo, e em especial também o Alan Rocha, com quem eu tenho hoje o prazer de dividir a docência na Rural, mas que também já foi meu professor e orientador há algum tempo atrás. Também é fundamental aqui repisar a importância de se ter uma mesa de discussão a respeito do acesso das pessoas com deficiência às obras protegidas por direitos autorais. Então, de fato, né, no primeiro momento, acho que é importante ressaltar a importância dessa mesa, a importância desse debate para essas pessoas. Bom, a parte que me cabe aqui, ainda que em breves linhas, discorrer, é sobretudo sobre o papel, a importância da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, seus impactos no direito brasileiro e também algumas breves digressões sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Lei Brasileira de Inclusão. Como
todos devem saber, na verdade, após um longo período de invisibilidade e estigmatização das pessoas com deficiência, que até hoje ainda sofrem um processo de preconceito, ainda vivem uma estrutura de opressão, de exclusão e de discriminação, no final do século passado, alguns movimentos e algumas medidas começaram a ser tomadas exatamente para se compreender que a deficiência não é um problema individual, mas é um problema da coletividade, da sociedade, e que a deficiência não é somente um corpo com lesões e com impedimentos, mas é, sobretudo, as barreiras sociais que impedem que a pessoa com deficiência mental, intelectual, física ou sensorial possam, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, participar plenamente da vida social. Então, essa transformação, essa mudança paradigmática no próprio conceito a respeito da deficiência, também visando incluí-la socialmente de maneira efetiva e concreta, e não somente com determinadas ações pontuais, como numa medida integracionista que a gente viu ainda no final do século passado, é um ponto nodal para se compreender o atual método, o atual modelo de abordagem das pessoas com deficiência, que nós chamamos de modelo social das pessoas com deficiência. Então, hoje, até em substituição ao modelo médico, ao modelo reabilitador, o modelo social, pautado no reconhecimento, ainda que tardio, dos direitos humanos das pessoas com deficiência, é o modelo que embasa a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a primeira convenção internacional que versa sobre direitos humanos e que foi capitaneada pela ONU. Os debates foram intensos, a participação das pessoas com deficiência também foi um ponto bastante festejado no início desse século e leva como premissa fundamental, talvez, 2 lemas que embasaram o movimento das pessoas com deficiência desde o final do século passado, desde o final do século XX. O primeiro é nada sobre a gente sem a gente, e o segundo é uma vida independente, mas não só, em tradução aí dos lemas, principalmente em inglês, que nortearam e muito esses movimentos a respeito da efetiva inclusão e do reconhecimento dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. O foco, portanto, central da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é, sobretudo, reconhecer que as pessoas com deficiência têm igual capacidade para atuar na vida de relações, mas que elas precisam de determinados apoios, de um sistema de apoios e suportes que possibilitem que elas também tenham aí, a superação das barreiras que são socialmente impostas e possam participar livremente da vida de relações, que possam efetivamente participar da comunidade onde elas se inserem, o que se torna, portanto, importante ressaltar que a independência dessas pessoas, a afirmação e promoção da autonomia dessas pessoas é o cerne, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E quando a gente fala em independência, quando a gente fala em autonomia, a gente está falando em livre construção da personalidade, a gente está falando da formação do indivíduo e, nesse tocante, o acesso a uma vida cultural rica, sadia, é ponto importantíssimo, indispensável para que a pessoa com deficiência possa formar a sua própria identidade, para que ela possa também, a partir do contato com esses bens culturais, a partir do contato com essas obras culturais, ela possa, formar sua própria opinião, ela possa manifestar seus interesses, ela possa afirmar seus desejos, suas preferências e suas vontades. Ou seja, a escassez de bens culturais, a escassez de acesso e de contato a esses bens culturais, sem sombra de dúvida, frustra quando não priva a pessoa com deficiência de desenvolver integralmente a sua personalidade. E dentro dessa via, para que a gente possa fechar um pouco aqui o nosso debate, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tem especial preocupação com a participação da pessoa com deficiência na vida cultural, em especial no seu artigo 30, quando menciona expressamente que os Estados-partes devem reconhecer o direito das pessoas com deficiência de participar na vida cultural, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e devem tomar medidas apropriadas para que essas pessoas possam
logo no seu primeiro item, ter acesso aos bens culturais em formatos acessíveis. Então, a acessibilidade no que tange ao acesso aos bens culturais é a primeira preocupação, né, da Convenção quando trata da participação na vida cultural. Vai além, quando, ainda no mesmo artigo 30, também diz no item 3 que os Estados-partes também devem tomar providências em conformidade com o direito internacional para assegurar que a legislação de proteção dos direitos de propriedade intelectual, aqui no caso os direitos autorais, não constitua barreira excessiva ou discriminatória ao acesso de pessoas com deficiência a bens culturais. No Brasil, em especial, além de a gente ser signatário dessa convenção, essa convenção tem um impacto, uma importância e um simbolismo muito próprio aqui na nossa realidade normativa. O Brasil, no final de 2004, por força da Emenda Constitucional 45, inseriu o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, permitindo, para superar uma longa discussão sobre a natureza jurídica e o status das convenções que versassem sobre direitos humanos no ordenamento interno, mas permitindo, portanto, que, se o Congresso aprovar essas convenções internacionais sobre direitos humanos com quórum especial idêntico ao de emenda constitucional, essas convenções passam a ser internalizadas no nosso ordenamento com status, com força e com hierarquia constitucional. Então, esse é um ponto fundamental para que a gente possa compreender que, pela primeira vez, de maneira pioneira, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência não se trata de uma mera convenção. O Brasil não é um mero signatário, mas muito mais do que isso, além de aderir integralmente à Convenção e ao seu protocolo facultativo, o Brasil quis, o nosso legislador, né, assim, fez com que essa convenção tivesse o mesmo patamar das demais normas constitucionais, como se emenda constitucional fosse. Então, é possível dizer que desde 2009, que foi quando o decreto que internalizou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Brasil, né, em especial aí depois do decreto legislativo, o decreto 6949, de 25 de agosto de 2009, essa convenção deixa de ser, né, uma mera diretriz no campo do direito internacional, que poderia ter impactos internos, mas passa a ser norma constitucional no Brasil. Isso tem uma importância ímpar, isso, na verdade, acaba produzindo efeitos, né, expressivos, ou deveria produzir efeitos expressivos, mas, ainda assim, todas as autoridades brasileiras, a maior parte da comunidade jurídica se manteve inerte, né, ou praticamente inerte, até a edição, em 2015, da Lei Brasileira de Inclusão, que também recebe o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei 13.146 de 2015, portanto, é a expressão infraconstitucional que veio depois dessa convenção, depois da internalização dessa convenção. Muito embora ela tenha sido fruto de um projeto que se inicia ainda em 2003, ou seja, antes da própria convenção, ela sofreu algumas emendas, algumas modificações, até finalmente virar o produto legislativo que nós temos hoje. A partir de 2015, algumas autoridades, aí Ministério Público, Defensorias, Poder Judiciário, começou a se movimentar, ainda que de maneira incipiente, ainda que de maneira não condizente com o porte da convenção e com a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas é importante dizer que, independentemente da legislação infraconstitucional, a base legal ela permanece a mesma, e o EPD tem que ser lido, interpretado de maneira a dar a máxima efetividade aos comandos previstos na Convenção, que a gente poderia chamar de comandos convencionais / constitucionais. E o EPD vai nessa linha no que tange à efetivação, ao reconhecimento dos direitos culturais das pessoas com deficiência. Em especial, isso é repisado, talvez, no núcleo irradiador em que constam, né, a maior parte dos direitos fundamentais específicos das pessoas com deficiência, que é o artigo 8º do EPD. O artigo 8º é muito claro ao falar de uma série de outros direitos fundamentais, mas também tem especial preocupação com o direito à cultura, e ele ganha uma regulamentação, uma disciplina própria a partir do artigo 42 da Lei 13.146, que trata do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer das pessoas com deficiência. Vejam que logo no artigo 42, a pessoa com deficiência
têm direito à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer e em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso, e aí no primeiro item, de maneira muito parecida com o que consta na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a chamada CDPD, a bens culturais em formato acessível. Então, a preocupação, seja em status convencional constitucional, a preocupação também em nível infraconstitucional é, num primeiro momento, oferecer às pessoas com deficiência bens culturais em formato acessível. As pessoas com deficiência somente vão se tornar produtoras de arte, produtoras de cultura, vão se tornar pessoas que vão poder expressar suas opiniões, suas crenças, desenvolver suas identidades, né? E toda a simbologia com que essas comunidades, né, seja a comunidade surda, seja a comunidade cega, elas possam se expressar a partir do momento que elas vão ter acesso a esses bens, vão ter acesso a livros, vão ter acesso à música, vão ter acesso a uma série de outras obras culturais que são indispensáveis para a própria formação de cada indivíduo. A legislação brasileira, em sede infraconstitucional, também tem a preocupação com que os direitos de propriedade intelectual, em especial aqui as obras protegidas por direitos autorais, elas não sirvam como um obstáculo, como mais um impedimento, mais uma barreira que essas pessoas possam ter acesso a essas obras. Então, logo no parágrafo 1º do artigo 42, também se diz que é vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Me parece, portanto, que desde 2009 já é possível afirmar que não é cabível qualquer tipo de discurso tendente a criar obstáculos e maiores barreiras ao acesso aos bens culturais por parte das pessoas com deficiência em formatos acessíveis, quando as próprias indústrias, o próprio mercado não fornece essas obras nesses formatos. Não se fala aqui em nenhum tipo de ofensa aos direitos autorais, mas da efetivação de direitos fundamentais, que é o direito à cultura, o direito à educação, o direito ao conhecimento. E, por fim, também é necessário dizer que, ainda que a norma constitucional, né, a norma prevista na Convenção, que no Brasil tem status constitucional, o legislador infraconstitucional ainda assim se preocupou em também tratar desses temas da acessibilidade às obras culturais e também afirmou de maneira bastante categórica que não é possível a alegação de ofensa aos direitos de propriedade intelectual, né, quando se tratar de acesso aos bens culturais por parte das pessoas com deficiência. O arcabouço jurídico normativo brasileiro, portanto, é cristalino, seja para os mais altos propósitos albergados na Constituição, na Convenção do Status, né, constitucional no Brasil, seja também em previsão infraconstitucional, conforme eu mencionei no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Acho que, até para eu respeitar o tempo, para que a gente possa debater, eram essas as minhas breves linhas. Agradeço mais uma vez e passo a palavra para a Sueli. Foi um prazer, é uma delícia escutar tudo isso, né? E é isso que nós temos que falar, e cada vez com mais alto-falante, né? Porque criou-se esse estigma da proibição, da dificuldade, de que nada pode, e de repente a gente precisa levantar essa bandeira aí das nossas possibilidades. Então, essa mesa foi para isso, e ela começou sendo aberta aí brilhantemente pelo Vitor, e eu agradeço muito a sua fala. Muito obrigada. Eu vou passar, então, para a Cléo, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, e saudar aqui o Alan, o Vitor e a professora Sueli, né? Agradecer e parabenizar o evento. Eu vou falar meu espaço de fala, eu vou falar do espaço de fala da pessoa com deficiência. Eu sou uma mulher com deficiência, eu tive deficiência aos 4 anos de idade, e eu passei por todas as etapas, né, da infância, da educação básica, secundária, educação superior, né? E eu queria falar desse espaço, né, de como nós, pessoas com deficiência, diante da lei,
né? Diante desse processo de inclusão, qual é o nosso sentimento, né? E como bibliotecária, né? Eu sou, para quem não está me vendo, eu sou uma mulher de 1,55 m, tenho pele parda, cabelos curtos, ondulados e castanhos, estou usando um fone de ouvido, uma echarpe vermelha, né, com os tons quentes, vermelhos, fios dourados, uma blusa branca, uma medalhinha de São Bento, né? E eu uso uma muleta canadense porque aos 4 anos de idade eu tive sequela, tive pólio e fiquei com sequelas, né? Eu sou uma mulher latina, brasileira, nordestina, Ceará. Estou aqui na terra chamada Noiva do Sol, Fortaleza, né, pelos nossos poetas. Sou uma mulher com deficiência bibliotecária. A vice-presidente da FEBAB, Adriana Ferrari, me deu um presente muito grande, né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista que ela deu no último congresso da FEBAB e ela colocou uma fala que eu quero fazer eco, viu, Adriana? É hora de defender e promover a biblioteca, né, as bibliotecas, como locais de escuta afetiva, a fim de receber, né, de acolher uma sociedade marcada por perdas significativas. É aqui que eu quero colocar minha fala, né? Gente, que escuta afetiva é essa? O Vitor veio falar da lei. Essa lei que vocês ouviram ele falar, antes que ela fosse traduzida num texto legal, ela foi vivida durante muitos séculos. Ela foi resultado de muitas lágrimas, de muitas dores, de muitas lutas do segmento de pessoa com deficiência. Até chegar à concepção de pessoa com deficiência, em alguns momentos da história, nós não éramos nem pessoas. O que dirá ter direitos? Então, quando a gente vem com uma lei, né, que vem assegurar o direito da pessoa com deficiência, muitas vezes eu digo, gente, não precisava dessa lei, porque já tem os direitos, né, da pessoa. A Declaração dos Direitos Humanos já está ali. Então, quando você vem com a nova legislação, você está dizendo que aquela sociedade ainda não acolheu. Aí a gente vem com... Tem que dizer que tem direito ao lazer, tem que ter direito à educação. Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, pessoas. E nós, como pessoas, nem somos heróis, nem coitados. Nenhum desses espaços nos dá a garantia da cidadania. E essa escuta, né, que a Adriana coloca, né, vem da escuta que a gente tem que ter da lei, mas da escuta, e aqui a gente está falando de direito autoral, a gente está falando de bibliotecas, da escuta do barulho silencioso que as pessoas com deficiência fazem, da sua invisibilidade dentro das bibliotecas. Então, quando a pessoa com deficiência, né, chega, né, à sociedade com a lei, o que ela quer dizer é que, olha, eu posso participar, eu quero participar e eu tenho como contribuir. E a gente só vai conseguir fazer essa escuta afetiva se a gente compreender que os espaços de biblioteca são espaços promotores, né, de justiça social, de democracia e de fomento à cidadania. Caso contrário, a gente não percebe isso. E o resultado, né, dessa escuta é o que a gente... É a escuta afetiva, mas efetiva, porque não adianta só escutar, se comover e não interferir na realidade. Então, acrescenta aqui a fala da Adriana Ferrari, a escuta afetiva e efetiva. Tem que ser efetivo. E aí a gente vem, né, falar um pouco de como é que as bibliotecas podem estar traduzindo a lei no seu dia a dia, né? E eu trago aqui boas notícias, né, para dar. A nível de Brasil, né, a gente tem agora a regulamentação do Tratado Internacional de Marrakech, né, que também já era para se entender que quando a LBI diz assim,
a pessoa com deficiência tem direito aos bens culturais, pronto, já está dito, né? Já está dito. Mas, enfim, né? Vamos para o Tratado de Marrakech. E o Tratado de Marrakech, ele vem abrindo a perspectiva e o espaço para que a gente possa promover a acessibilidade para além das rampas e elevadores, que muitas vezes só se entende nesse nível. Mas, e a acessibilidade aos conteúdos? E a acessibilidade ao que dá vida à biblioteca, que é o conhecimento, né? Que é o que promove o ser humano. Então, o Tratado de Marrakech está abrindo a perspectiva da gente poder, com os nossos acervos impressos, por exemplo, que não dão acesso às pessoas com deficiência visual, a gente possa reeditar esses materiais e assim conduzir as pessoas para um espaço mais promotor de saber. Nós temos no Brasil uma experiência, né, que eu gostaria de falar, que é a Rede Rebeca, que é a rede brasileira de conteúdos adaptados. Essa rede foi criada inicialmente pela UFRN e pela UNB e UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, na qual eu trabalho. Hoje, né, que a gente tem pouco tempo, essa rede já está constituída de 9 instituições, gente. Começou com 3, já tem 9. Que está a Universidade Federal de Pernambuco, da Bahia, de Santa Catarina, a UFAL, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E qual é o objetivo da Rede Rebeca? É justamente fazer a permuta e o intercâmbio das obras em formato acessível. Se a UFC tem um livro, uma gramática de italiano, né? Vamos supor uma gramática de italiano com todos aqueles tabelas, gráficos e imagens que os leitores de tela, que pessoas cegas usam, não leem, nós temos que dar um novo formato àqueles materiais. E demora até meses, porque a gente vai reeditar os livros. Se a UFC tem esse livro e a UFRN precisa desse mesmo livro, por que a UFRN vai ter que fazer novamente o mesmo livro? A UFC pode fazer a permuta desse material. Então, a Rebeca, justamente a Rede Rebeca, para possibilitar esse intercâmbio entre as universidades e assim maximizar nossos acervos. Hoje, nós temos aproximadamente 5.000 títulos, já. A gente está trabalhando com 3 grandes GTs, com essas 9 instituições, são o GT de comunicação, né, o GT de estudos e definições de padronização, porque quando você vai fazer a edição dos materiais, nós podemos fazer a edição, mas nós temos que respeitar toda a integralidade da obra, toda a intelectualidade do autor, né? Então, isso precisa de padronização. E também nós temos um GT de acompanhamento dos repositórios, né? Onde esse material vai ficar armazenado para depois ser permutado entre as instituições. Eu trabalho na seção de atendimento à pessoa com deficiência na Universidade Federal do Ceará, e lá nós fazemos esse trabalho, né? De edição dos materiais, que são materiais que estão impressos, convertemos para materiais como e-books, como MP3, né? E outros formatos, ampliação, de acordo com a necessidade dos nossos usuários. Na Universidade Federal do Ceará, a gente trabalha numa rede, né, de 9 bibliotecas, todas da Universidade Federal do Ceará, e essa rede ela foi constituída para isso, para essa escuta afetiva e efetiva, de produção de material acessível, em formato acessível científico, né, para que os nossos alunos possam ter o direito de não só entrar na universidade, mas sair da universidade com a qualidade que eles precisam para enfrentar o mercado. Então, nesse contexto da produção do conhecimento, as bibliotecas podem dar uma contribuição sem nome para a sociedade. Nós, bibliotecários, como arquitetos do conhecimento, que eu sempre falo, não só organizamos, né, os livros na estante, mas nós estamos proporcionando, né, aquilo que é o alimento para a humanidade, aquilo que é o fomento, que é o conhecimento. Nessa época de pandemia, por exemplo, as pessoas com deficiência estão sofrendo muito.
pela segregação do espaço, né? Por não poder estar nos espaços onde elas podem estar fazendo essa troca de informação, onde elas podem estar recebendo os cuidados que necessitam. Ao mesmo tempo, esse tempo de pandemia também chamou a atenção para o valor dos materiais em formato acessível de forma digital, né? Muitos alunos estão tendo aula, né, online, e através desses materiais digitais que estão em formato acessível, eles estão acompanhando as aulas. Eles estão conseguindo interagir. Então, se de um lado a gente tem, né, muita restrição, por outro lado, a pandemia também nos chama a atenção para a importância da gente pensar nos espaços da web, nos espaços da rede em formato acessível. Que da mesma forma que a gente tem rampas nos espaços que contribuem para o acesso, no espaço de web, né, digital, a gente tem barreiras imensas, né, que muitas pessoas com deficiência, não só visual, mas pessoas que não podem usar o computador da forma convencional, não conseguem participar desses espaços. Então, mais uma colocação que eu queria fazer é que também nessa escuta efetiva, eu queria falar do GT de acessibilidade da FEBAB, né? Nós temos um GT de acessibilidade da FEBAB que está desenvolvendo ações no sentido de despertar, de estimular os profissionais da área para esse protagonismo e esse empreendedorismo da acessibilidade, né, e da inclusão de pessoas com deficiência. Terminamos agora, né, de fazer a coleta de dados através de um diretório, né, nacional, onde a gente perguntava às bibliotecas, né, quais eram os serviços que elas tinham para pessoas com deficiência, quais eram os trabalhos, como é que essa comunidade estava sendo acolhida, no sentido da gente fazer um mapa do que a gente tem a nível, né, de país já ofertado para essas pessoas. E eu vou terminar minha fala agora, porque outras pessoas também querem perguntar, né? O Alan também quer se colocar. Então, gente, muito obrigada pelo espaço. Sejam todos e todas bem-vindos. Obrigada, Cléo. A Cléo que veio aí falando sobre uma escuta afetiva e efetiva, uma fala afetiva e efetiva, né? Foi muito bonito e muito obrigada, foi muito importante mesmo o seu posicionamento. Antes de passar para o Alan, eu gostaria de contar e falar para todos, então, que nós temos aí a tradução, né? Está sendo essa nossa mesa está sendo traduzida para o espanhol, para o inglês e parece que para mais uma terceira idioma, que eu ainda não sei qual é, mas acho que são os 3, inglês, português e espanhol, né? Então, por favor, fiquem à vontade de participar. As perguntas vocês podem mandar aqui mesmo na perguntas e respostas aqui do Zoom, pode ser em inglês e em espanhol, não tem problema nenhum, que a gente vai traduzindo aqui para os nossos palestrantes. Eu também estou acompanhando aqui o YouTube, porque se por um acaso fizerem uma pergunta por lá, eu também espero conseguir trazer para cá. Então, muito obrigada, Cléo, e eu passo agora para o Alan, por favor. Alan, com a palavra. Alan, está com o microfone desligado. Alan? Alan? Microfone, Alan. Alan. Agora que eu vi que eu estava mudo. Vou reiniciar sem problema. Difícil, é bom que estava mudo, porque assim, é difícil falar depois dessas duas colocações maravilhosas, né? Eu só tenho perguntas. Na verdade, a minha fala vai se resumir a perguntas para o Vitor e para a Cléo, né? Porque eu quero saber mais, na verdade, sobre isso. Mas como não dá para eu vir para cá e só fazer perguntas, eu vou anotar algumas aqui, eu vou colocar algumas provocações. E eu vou pegar um ponto que a Cléo trouxe, que foi muito... Duas colocações foram muito esclarecedoras, por si só. A primeira delas foi, e isso é muito importante, tanto para quem é do direito, para quem não é do direito. A primeira delas foi o porquê a necessidade de uma lei especial que assegurasse, que desse mais uma camada de segurança jurídica ou de incentivo jurídico
ou de impulsão jurídica para concretização de direitos que já existem, que já estão aí. Porque o que faz a gente precisar de mais um elemento estatal obrigatório que nos força a considerar o seguinte: olha para essa situação, porque essa situação é séria, ela acontece e ela afeta pessoas concretas, pessoas reais, de maneira muito negativa. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante da gente se perguntar não só o porquê novas leis, o que a resposta a Cléo já deu, justamente em razão da invisibilidade, que ainda se mantinha e, de certa forma, em vários aspectos, ainda se mantém, mesmo sabendo que as pessoas têm direitos. E esses direitos são compartilhados por todos, independente de quem seja. Isso é muito importante para os estudantes de direito, principalmente, ou aqueles até de fora, não se iludirem de que a existência da legislação vai, de fato, transformar a realidade. E aí vem o outro lado, o outro aspecto que você traz, de que a biblioteca e esses espaços do saber, eu diria que a partir da biblioteca também os espaços educacionais e também, na sorte, os espaços de pesquisa, devem ser não só ter um ouvido afetivo e uma fala afetiva, mas também efetiva. Eu achei muito importante isso que você falou, que nós precisamos, além de assegurarmos que nós temos as macroestruturas jurídicas, que são as leis, os vários tratados, leis e etc., que a gente tenha uma ação direcionada a tornar aqueles objetivos que foram cristalizados no texto legal em realidade, que a gente possa, de fato, alterar e afetar a realidade e a vida dessas pessoas da maneira positiva que a lei busca promover, apesar de que não... O ideal era que a gente nem precisasse delas e já houvesse esse reconhecimento. Mas o fato delas existirem mostra não só que nós precisamos, mas o fato delas estarem sendo ao máximo postergadas de serem concretizadas, mostra que ainda com elas, ainda com normas internacionais de caráter constitucional, de caráter central, irrevogáveis, assim, bem no núcleo, no coração do sistema jurídico, a gente ainda não consegue concretizá-la. Ainda vem, depois de toda essa história, depois de toda essa percepção, essa realização de que, olha, isso continua sendo um problema, nós temos uma consulta pública recente sobre o decreto de implementação do Tratado de Marrakech, que pergunta, uma pergunta que, para mim, é por si já inconstitucional, se devemos esperar que as editoras decidam se querem ou não oferecer livros em formato acessível às pessoas, às várias pessoas com os vários tipos de deficiência, para então a sociedade civil, e aí eu estou dizendo aqueles interessados, as pessoas que sofrem com a ausência de material de conteúdo cultural, aguardem o desejo das editoras que até hoje não se moveram do sofá confortável onde sentam para oferecer esse material, porque elas não têm interesse comercial nisso, nunca tiveram, e, de repente, agora que é constitucional, que todos podem e devem fornecer o material em formato acessível, não, me esperem, porque, de repente, eu acordei que é importante, vou produzir esse material. E a gente tem que ouvir isso como se a gente estivesse tendo um diálogo sério com essas pessoas, porque não é possível ter um diálogo sério com essas pessoas que partem desse pressuposto. Então, aí eu venho para o outro ponto. Além da gente ter essa legislação, a gente não pode mais esperar. Passou do momento de espera. Já esgotou, já precluiu o momento de espera. Precluir é um termo muito jurídico, desculpa. Já passou, esgotou, acabou, ponto final, time up, acabou o tempo. Ou seja, é hora de concretizar esses direitos. E aí, eu acho que o exemplo da Rede Rebeca, é isso? Isso, Rede Rebeca. Rede Rebeca. Isso. É maravilhoso.
Por quê? Está tornando realidade aquilo que já é direito. E deve ser feito. E eu tenho certeza que, nesse caminho de procurar fazer isso, vocês ainda têm que ouvir de muita gente. Não, mas tem que aguardar, ver se as editoras vão deixar vocês produzir um material que não é de interesse comercial delas. Não, aguardem, porque os direitos autorais não permitem que se faça isso. E eu digo a vocês, é mentira. Permite, sim. Na verdade, o direito impõe que se faça isso. É irresponsável a instituição que se omite em concretizar, desenvolver política, criar meios, criar instrumentos, contratar pessoas para tornar essa realidade, esse acesso cultural, realidade. Não dá mais tempo, eu não sei já há quanto tempo que eu falo isso, mas, enfim, não dá mais para esperar. Chega. Agora é necessário demandar de forma ainda mais concreta. As bibliotecas, os agentes sociais, os professores, pesquisadores, gestores públicos, agentes da informação, cientistas da informação, que são as pessoas que estão na biblioteca, não esperem mais. É mentira dizer que o direito autoral impede ou cria obstáculos para que vocês façam a conversão para qualquer formato que a pessoa com deficiência necessite e demande. Vocês têm o dever constitucional de fazer isso. Eu não estou brincando nem forçando a barra ou dando uma entonação mais forte que deveria. Não, aliás, é menos. É porque eu não tenho palavras suficientes para dizer quão forte é esse seu dever de fazer isso. E se eu tivesse ao meu lado uma pessoa com necessidades, que tivesse uma necessidade de ter acesso a formato acessível, e alguém me negasse esse acesso, eu entraria judicialmente contra essa pessoa que negou esse acesso. E eu teria um respaldo positivista, inclusive, para dizer o mínimo, que é o artigo 42 do EPD, que diz que todas as pessoas têm o direito a acesso a qualquer obra, e eu não estou falando de livros só, não. Eu estou falando de audiovisual, eu estou falando de descrição de obras visuais, eu estou falando de deficiente auditivo, qualquer tipo de deficiência, tá? Tem o direito de exigir de qualquer um que forneça um material, que aquele material também esteja em formato acessível. Tá? E caso aquilo não esteja, o que aí é óbvio, né? Você pode fazer essa conversão e oferecer a essa pessoa que faz essa demanda, obviamente sem fins lucrativos, porque o objetivo não é esse. O objetivo é assegurar o quê? É assegurar o desenvolvimento pessoal, é assegurar o desenvolvimento intelectual, é assegurar a inclusão cultural, o direito à participação cultural, que é um direito estampado na Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Na verdade, tornar isso verdadeiro. O que nos está faltando, aliás, faltando muita coisa no Brasil, mas uma das coisas que está faltando nesse aspecto específico é tornar verdadeiro isso que já não é lei, qualquer lei, já é no núcleo, no coração da Constituição, desde a década passada, gente. Já tem uma década. Não estou falando, não foi ontem. Já tem uma década. O Tratado de Marrakech, na verdade, ele é muito pequeno perto da Convenção de Nova York. Tá? A UEPD já cuida de parte do que a Lei de Direitos Autorais não conseguiu cuidar. E qualquer tentativa de dar uma interpretação restritiva à Lei de Direitos Autorais é ilegal, é antijurídico, é inconstitucional. Não precisa repetir mais claramente, não é verdade? E o respaldo para isso é enorme. É um conjunto enorme de decisões judiciais, é um conjunto enorme de doutrina substancial que corrobora essa perspectiva. Então, o meu recado aí, para a gente poder agora partir para a discussão, é: não esperem para nada. Façam a conversão em formato acessível na medida do que os seus meios puderem, na medida do que forem demandado. Exijam mais estrutura, mais meios,
recursos humanos, bens materiais para concretizar isso. Não aguardem. Chega de esperar. Hora de partir para a ação. É isso. Obrigado. Sempre também bem positiva, né? A sua participação. E eu estava aqui escutando e pensando, né? Na verdade, eu acho que a gente tem aí uma cascata de situações, né? Que se repetem. Por um lado, a gente está falando tudo isso para o bibliotecário, mas a gente também tem que lembrar de pensar como que dali a gente vai trabalhar em cascata também para cima e para baixo, ou seja, para as direções, né? E também posteriormente, porque isso não é uma coisa que repercutiu só nas bibliotecas, né? As próprias universidades, né? No caso das bibliotecas universitárias, elas têm uma dificuldade enorme, né? E não tem também, então, é algo assim de você estar convencendo, esclarecendo, né? Todos os nossos advogados da academia, todas as nossas instituições, etc., que não é uma tarefa simples, né? Mas eu acho que ela é extremamente importante e de maneira geral, o bibliotecário nasceu para isso, e tem essa garra aí de brigar. Essa, na verdade, as pessoas acham que a nossa função é o livro, né? Ou é só a informação. Eu acho que ela é muito mais do que isso, na verdade, é ela garantir o direito a, né? Quando a gente fala de acesso à informação, o profissional da biblioteca, o profissional da informação, a responsabilidade dele é fazer com que fazer canal ou voz dos nossos usuários para que garantam a eles o acesso à informação. E eu fico muito feliz, né, com essa fala toda de vocês. E vamos lá, eu acho que eu vou passar para eles. Você disse mesmo, eu também tenho já uma pergunta aqui, mas eu queria primeiro entre a gente, né, se vocês quiserem, você mesmo falou que tinha algumas perguntas, Alain, se você já quiser colocar alguma, ou seja, de repente, porque eu me lembro que antes a Cléo também falou alguma coisa, que você está falando tanto e enfaticamente nesse, né, que a gente já está atrasado na solução, sendo que a resposta já foi antiga, e a gente acabou de ver aí um certo retrocessozinho em algumas coisas do ponto de vista governamentais, como estava comentando a Cléo. Eu não sei se a Cléo gostaria de comentar isso primeiro, vamos lá, talvez não, Cléo, e aí a gente volta para você fazer alguma pergunta. Pode ser? Pode ser. Eu queria colocar o seguinte, que eu escuto muito no discurso, né, quando a gente vem trabalhando, né, com a inclusão de pessoas com deficiência, tanto escolas como bibliotecas, mas eu não tenho nenhum usuário com deficiência, mas eu não tenho nenhum aluno com deficiência. Nós precisamos pensar nos ambientes inclusivos e não exclusivos. Inclusive no sentido que todos podem estar naquele espaço, inclusive as pessoas que têm deficiência. Até porque a condição de deficiência, ela é volátil, porque alguém dito sem deficiência, eu abro aspas, em algum momento da vida pode ter uma deficiência. E a questão da mobilidade, que nós temos que pensar que nós temos uma população que está ficando idosa. Nós temos também, por exemplo, situações de uma senhora gestante, de uma pessoa que está com sobrepeso, de uma pessoa que quebrou a perna, engessou um braço. A acessibilidade e a inclusão, ela responde às demandas da vida humana. Porque se tem isso, inclusão e acessibilidade é para as pessoas com deficiência. Não, não é para as pessoas com deficiência, é para as pessoas. As primeiras a serem beneficiadas são as pessoas com deficiência, mas não somente. Então, eu acho que entender, né, que também a pessoa com deficiência, ela traz aos espaços agregação de valor, né? Porque em alguns espaços, inclusive que eu chego, você é muito hostilizado até pelo olhar. Chegou, vai atrapalhar, né? Estava tudo tão bem, né? A pessoa chegou e incomodou, né? Você está numa sala de aula, vou contar aqui, sem dar nome às pessoas, estava numa sala de aula, um aluno com deficiência visual me falou, Cléo, olha, eu estou tão triste, meu professor passou um vídeo para mim, sabendo que eu sou cego, e o vídeo eu não posso ver as imagens. Eu falei para ele que eu não podia. E ele fez isso de uma segunda vez. Na terceira vez que ele me pediu o resumo, eu levei o meu resumo em braille.
Ele, não posso ler, está em braille. Ele disse, pois é, eu também não posso ver o vídeo. E hoje esse professor, né, ele fez há pouco tempo uma live falando dessa experiência. O quanto para ele foi enriquecedor aquele choque de realidade que ele teve com o aluno. Hoje ele diz que mudou o pensamento dele. Então, a convivência com as pessoas com deficiência, né, ela agrega, né, e não subtrai do espaço. Era isso que eu queria colocar. Alain, você disse que tinha algumas perguntas? Eu tenho, vou direto a ela para provocar ainda mais. É o seguinte, na rede Rebeca, vocês tiveram algum problema jurídico, alguém enchendo o saco juridicamente, está sendo bem claro, ou vocês estão conseguindo fazer esse trabalho na medida que os recursos permitem? Bom, juridicamente ninguém chegou ainda para tentar nos impedir de nada, não. Não, juridicamente não. A gente tem dificuldades de outros aspectos, né? Por exemplo, nós temos 9 instituições que já fazem parte da rede e 12 instituições que ainda não fazem parte da rede, mas estão em fase de preparação, que nós da Rede Rebeca fazemos assessoria. Eu, por exemplo, tenho uma biblioteca que quer atender os alunos, mas a bibliotecária ela não sabe fazer a edição dos livros, né? Porque para quem está nos assistindo, não é fácil fazer a edição dos livros, né? Você tem um livro em história em quadrinho. Como é que você vai tornar aquele conteúdo que é totalmente imagético em texto, respeitando toda a intelectualidade do autor para que o aluno tenha acesso? Você vai usar, por exemplo, uma técnica chamada audiodescrição, não é? Você tem um texto cheio de notas de rodapé, de hiperlinks, como é que você vai editar esse texto? Então, essa expertise que as bibliotecárias que fazem parte, e outros profissionais também que não são bibliotecários, mas que fazem parte dessa produção, ao longo dos anos, né, esse acervo intelectual que foi gerado, nós estamos passando para essas novas instituições que querem participar. Então, essa é a dificuldade da falta de conhecimento, da edição dos materiais, da falta de recursos, né? Ainda faltam muitos recursos, a gente precisa ter equipamentos, programas para fazer essas edições, né? O aluno está na sala de aula e ele já precisa do livro, e aí a gente é sempre correndo contra o tempo, porque essa demanda nunca chega um semestre antes, né? Então, essas ainda são as dificuldades, mas juridicamente ainda não. O que aconteceu juridicamente foi alguns, aí foi um caso que eu vivi, algumas instituições que não são públicas, mas achavam que pela instituição ser pública, só ela tinha o direito de dar acesso ao aluno. E ela, como instituição privada, não precisava. Então, isso eu já passei, né? Passei por situações em que a pessoa não é da instituição, né? Mas precisa do material, mas não é da instituição, mas ela precisa do material, né? Passei por situações em que a pessoa não tinha uma deficiência visual, mas tinha impedimentos, outros, decorrente de outras deficiências, que ela não tinha acesso a livros, né? Ela não podia folhear livros. E aí o Tratado de Marrakech ainda não estava regulamentado, mas tinha LBI, né? Tem esse conflito. Então, essas foram as situações que até o momento, pelo menos, foram relatadas. Foi muito bom, muito feliz de saber que não houve nenhum assédio jurídico por parte de sempre, porque eles não têm direito a isso. Isso mostra claramente que, na verdade, o direito de fazer isso já existe. Porque, caso eu não tenha dúvida que haveria alguém perturbando, assediando vocês por fazer esse trabalho. É porque não há esse direito de impedir. É porque não há um direito de impedir, porque vocês têm o direito de concretizar essa acessibilidade. E eu acho que essa mensagem é muito importante, porque, na verdade, pelo menos quando eu sou consultado sobre isso, normalmente são pessoas com muito medo de fazer isso. Isso Olha, eu tenho acontece. aqui alguém, na minha biblioteca, alguém que me procurou para fazer um formato acessível, eu até vou fazer, mas eu vou fazer em casa, no meu computador, fora, com medo e receio. Medo tem, essa é uma ela. coisa.
E o apoio institucional, por exemplo, você está na Federal do Ceará, eu estou na Federal do Rio, em que teve uma deliberação agora, nesse momento, que assegura essa possibilidade dos professores, ou, enfim, de toda a comunidade de fazer essa conversão. Ou seja, a instituição está dando um respaldo àquela comunidade acadêmica que, caso venha a ter algum assédio, primeiro informa, e depois, caso venha a ter um assédio, ela assume para si a responsabilidade de defender aquela posição. Você vê algum movimento nesse sentido? Você acha que movimentos institucionais nesse sentido ajudariam, dariam maior impulso a tirar esse medo de fazer? Sim. Deixa eu completar um pouquinho, Cléo. Aí você já responde. E não é recente, mas eu queria contar uma experiência que eu particularmente tive, que pode parecer pequena, mas ela me parece de um impacto enorme. Quando eu estava como diretora do Sistema de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, e, portanto, nós estamos falando aí de 2013, mais ou menos, que foi quando começou essa situação, uma das coisas que nós fizemos é que nós queríamos que, pelo menos, os livros que são exigidos, que eram 6 livros de literatura, que são exigidos na FUVEST, para o vestibular, o maior vestibular deste país, que aqueles livros estivessem em formato, de alguma maneira, de um formato acessível. E nós fizemos, quando a gente foi atrás das editoras, nós não conseguimos a permissão, porque nós não tínhamos o respaldo institucional. Nós fomos conversar na reitoria, na pró-reitoria de graduação da época. Acho que a Sueli deu uma congelada. Vamos esperar ela voltar um pouquinho. Enquanto ela não volta, Vitor, estou assumindo aqui só para coisa, os comentários para você até o retorno dela. Mas, Alan, Vitor, o medo tem, sabe? Dos profissionais de fazer o material. Isso tem muito, é uma das grandes barreiras. Voltou. Pronto, Ai, desculpe. Eu estava vendo que estava cortando algumas vezes, aí agora eu descobri que sou eu que estou cortando, né? É a minha internet que está instável, me perdoe. Então, e eu me lembro que nós não tivemos, que eu dizia que eu achava que a USP não deveria colocar nenhum livro para ser exigido no vestibular se aquele livro não tivesse disponível em formato acessível. E, obviamente, isso foi assim, uma ducha, porque a resposta foi negativa, né? Por isso que eu falei da instituição também assumir isso, né? É um problema muito sério, porque, ainda mais sendo de uma visibilidade tão grande como a USP, é muito complexo, e eu não pude fazer, por orientação até dos próprios advogados da universidade, nós fizemos 2 livros em formato acessível na época, que as editoras nos deram versões antigas, aquele livro que estava sendo solicitado, versões anteriores, e aí nós pusemos, e as outras não. E foi um problema complicado, porque eu não podia, fiquei completamente amarrada. Essa é uma colocação que eu queria, um exemplo prático. Pois é. Passo aí, Cléo. É isso, vou passar para vocês. A Cléo ia responder, né? Eu estava comentando que tem um grande problema, que é o medo, né? O receio do profissional de fazer, porque realmente é algo que é complexo. Né? Você pegar um livro, por exemplo, de literatura científica, né, para fazer uma edição. Você não pode nem fazer sozinho, você precisa de uma equipe multidisciplinada. Um livro de cálculo, né, de estatística, cálculo 1, cálculo 2, engenharia, são livros complexos. Né? Então, precisa de uma infraestrutura. E o medo da pessoa é justamente de fazer, de como é que coloca isso, porque a gente tem toda uma política de segurança. Na Universidade Federal do Ceará, o que foi feito para dar essa garantia? Primeiro foi constituída a Secretaria da Acessibilidade, que é ligada diretamente à reitoria. E ela trabalha com as políticas de inclusão a nível de uma universidade. Essa política de inclusão que foi criada pela Secretaria da Acessibilidade, o sistema de bibliotecas da UFC está implementando no seu cotidiano, né, nas suas especificidades. Aí, para fazer isso, o sistema criou a seção de atendimento à pessoa com deficiência,
que agora vai se tornar divisão de acessibilidade a pessoas com deficiência, que a nível de divisão vai trabalhar a implementação da política nas 15 bibliotecas que nós temos, em todo o estado do Ceará. Por exemplo, a gente criou diretrizes para a produção do material. Como é que você produz esse material? Como é que você bota referência? Como é que você sinaliza imagem? Criamos um exemplo, né? Para que a gente possa dar essa segurança para os profissionais, os outros bibliotecários, produzir, né, de uma maneira mais tranquila. Mas tem que ter esse respaldo. Nas outras universidades também, da UFRN, da UNB, também tem essa estrutura para poder, eu digo, blindar, de certa forma, porque a gente sabe que à medida respaldar. Respaldar, porque à medida que for crescendo esse trabalho, com certeza, em algum momento, a gente vai ter algum embate. Então, eu tenho aqui, eu queria também já perguntar para o Vitor, né, a colocação dele, mas eu só queria comentar, porque eu tenho a sensação que, basicamente, você respondeu. Eu tenho uma pergunta que fala, como fazer para que uma instituição seja parceira na Rede Rebeca? Eu acho que essa talvez você possa responder, mas e a outra era, boa tarde, gostaria de saber, a primeira é do Anderson Martins e a segunda é da Priscila, gostaria de saber como vocês transformam um livro que tem gráficos e tabelas acessíveis como um livro de contabilidade, por exemplo, né? Como é que se transformaria isso? E a gente também, eu estou tentando aqui fazer um jogo aqui e ali, mas a gente também tem no YouTube uma outra pergunta também sobre essa mesma coisa, mas eu gostaria primeiro de passar, eu acho que, vamos lá, nós já temos, já passamos 1 hora, temos mais 20 minutos, eu gostaria de ver aí com o Vitor, e aí depois eu volto para você, Cléo, com todas essas perguntas, você já vai pensando nelas aí. Se o Vitor queria estar comentando ou perguntando também alguma coisa sobre tudo que a gente está discutindo aqui. Na verdade, eu quero até retomar um ponto que foi dito na fala do Alan, na enfática fala do Alan, né? Que tem um link direto com todo esse medo, esse receio que, na verdade, todos os profissionais envolvidos, né, em tornar esses bens acessíveis normalmente passam. Tem uma questão que, para mim, sempre foi muito interessante, é que como a invisibilidade das pessoas com deficiência ela é tão gritante, né? ela é tão forte, que boa parte das pessoas sequer entendem os desafios e as barreiras que essas pessoas enfrentam cotidianamente. Tem um autor chamado Michel Perlin, que ele chama isso de sanisme. Sanisme seria uma completa indiferença pelos grupos estigmatizados, nem tanto por uma questão intencional, mas por uma questão de completo desconhecimento, de completa sensibilização mesmo, né, para esses temas. Então, acho que muito do receio, principalmente no campo jurídico, em permitir que essas obras se tornem acessíveis, né, a partir de uma suposta ofensa aos direitos autorais, ela vem mesmo de um desconhecimento profundo a respeito do tema, de uma indiferença muito marcante em relação às pessoas com deficiência. Acho que quando a Cléo fala que boa parte das escolas e algumas instituições universitárias dizem que não é necessário ter obras em formato acessíveis porque não tem pessoas com deficiência lá, elas, na verdade, deveriam se sentir ainda mais incomodadas por não terem pessoas com deficiência naquele local, porque podem ter certeza que elas não conseguiram chegar lá por problemas, opressões e obstáculos antes de alcançar esses locais. Então, não é motivo de não ter obras acessíveis, na verdade, eu acho que é um motivo quase que de vergonha para essas instituições não serem inclusivas, né? E não perceberem que o problema da falta de acesso para que elas alcancem tais instituições, na verdade, não é um problema das pessoas com deficiência, mas sim das barreiras que foram socialmente colocadas. Então, sempre me chama muita atenção, e eu tenho uma oportunidade de conversar muito com o Alan sobre esse tema, né? A questão, né, dos sistemas de apoio às pessoas com deficiência foi, inclusive, objeto da minha tese alguns anos atrás, a partir da convenção né, sobre os direitos da pessoa com deficiência.
e como e me espanta, na verdade, acho que com o tempo a gente nem se espanta mais, mas ainda me chama muita atenção como que até hoje ainda é um tema velado no mundo jurídico, né? As pessoas ainda estudam muito pouco a convenção. Eu sempre brinco com os meus alunos de consumidor que se eles compram hoje um VADIME, né? Para quem não é do direito, um VADIME com um compilado de leis, né? Quando você vai numa... Hoje ninguém mais compra isso físico, né? Mas poucas pessoas compram. Mas quando você compra um VADIME, quando você compra um 3 em 1, Código Civil, e ela vem a Constituição e não vem a Convenção junto, é um produto viciado, né? Porque a Convenção faz parte, integra a Constituição, e assim ela também deveria constar nesses compilados, né, de leis quando vem a Constituição. Então, me chama muita atenção como que a Convenção ainda é uma nobre desconhecida da maior parte da comunidade jurídica, e se a Convenção o Tratado de Marrakech é ainda mais, né? E aí o Tratado de Marrakech tem toda uma importância do ponto de vista operacional, na minha opinião, de afirmação mesmo, especialmente, né, para as pessoas cegas com deficiência visual. Muito embora, acho que, como o próprio Alan já disse, o manancial, o arcabouço normativo já era bem extenso, tanto da Convenção quanto da lei brasileira, até mesmo antes, né, da internalização do Tratado de Marrakech. Então, acho que assim, a indiferença acho que é uma marca, né? Tudo que a gente está conversando aqui é desconhecimento, indiferença, invisibilidade, e aí isso vai desembocar, isso vai desaguar, né, na falta de ações efetivas e afetivas, né, como disse a Cléo. Então, eram basicamente essas as minhas colocações. Então, eu te passo aquelas duas perguntas que eu já tinha dado e eu te ponho mais uma, porque eu acho que vamos ver se a gente consegue sintetizar a resposta delas. A terceira pergunta é da Ana Vieira, que está no YouTube. Existe algum programa gratuito para edição dos livros no trabalho remoto? Então, são essas duas, essas três, né? Você lembra das outras duas ou você quer que eu leia? Lembro. Que é como fazer parte da Rede Rebeca e a edição dos livros estatística, matemática. A Rede Rebeca, eu vou logo dar o e-mail, né, para você entrar em contato, ter mais informações da rede. Ó. rede.rebeca.br@gmail.com. Um site também onde você pode visualizar muita coisa. Vou digitar porque tem pessoas que precisam assim. http duas barra inclinada, ria.ufrn.br. Né? Vocês vão ter lá várias informações. E para participar da rede, primeiros requisitos, ser uma instituição pública de ensino superior. No momento, a gente está com esse recorte, porque a gente está começando, mas a gente tem planos de aumentar, né? Tem uma infraestrutura de armazenamento digital, isso tem uma biblioteca digital onde essas obras vão ficar armazenadas, né? Para que o aluno possa fazer a busca. Essas obras, elas têm um login, tem uma senha, só a pessoa com deficiência tem acesso. Ter o acervo adaptado, né? Já para que você possa fazer a permuta. A gente tem um termo, um documento de termos, né, de comprometimento dessas instituições em que você se compromete a participar da rede, a dar acesso aos alunos das outras instituições, né? Então, tem um ofício institucional, porque tem que estar institucionalizado, né, dentro da instituição. E para as universidades, vocês dizem, Cleo, mas eu tenho interesse em participar, mas eu ainda não tenho um acervo. Eu quero saber como produzir. Então, você também pode entrar em contato com a rede, que a gente pode dar essa orientação de como é que você pode se organizar para futuramente fazer parte da rede. E respondendo à pergunta, um material de cálculo de química, ele está impresso, a gente digitaliza, transforma em arquivo digital, depois todas essas imagens, gráficos, tabelas, o que você imaginar, são descritos. Para fazer essa descrição, nós usamos uma técnica chamada audiodescrição, que é uma técnica científica de tradução de imagens para pessoas cegas, que é justamente para dar confiabilidade a esse material. Como a gente está com tempo curto, maiores detalhes, você pode entrar em contato com a gente, que nós podemos
fornecer esses contatos. Também tem o e-mail, né, no qual eu trabalho, S de sapo, A de amor, P de paixão, D de dado, sapd@ufc.br. E também quero dar referência do GT de acessibilidade da FEBAB, né, @FFEBABACESS. Pode ir nos contatos, né? Acredito que eu tenha respondido. Posso só fazer um comentário aqui sobre a questão institucional? Eu acho fundamental duas coisas, né? Eu tenho acompanhado muito essas questões institucionais nesse período, principalmente, que eu retornei ao Brasil no início do ano, já no meio da pandemia, enfim, a gente já tem se encontrado. Tomara que, se a gente conseguir trazer alguma coisa de boa, seja as pessoas perderem o medo desse digital e essa cegueira quanto a essa realidade, dessa necessidade de adequação do material para todo mundo, não é para pessoas, para todo mundo precisa dessas adequações. Eu acho que você colocou isso muito bem. E que já há uma maturidade jurídica no Brasil, já é possível. Eu torço muito para que a gente saia desse ano com as pessoas sendo ciência. Posso legalmente fazer isso. Não há nada juridicamente mais que me impeça de fazer isso. E que as instituições comecem a incorporar no seu catálogo essa ação. Não só esse respaldo, essa proteção, mas o incentivo. Porque o respaldo é só para tirar o medo, mas tudo bem, tirei o medo, e agora, se eu não der instrumentos para as pessoas agirem, nem incentivo e etc., não vai acontecer. Então, eu penso que já está na hora de nós todos que trabalhamos, né, para tentar ampliar e assegurar essa igualdade de acesso, e a gente realmente vire a página do se pode ou não fazer isso juridicamente e comecemos a estruturar políticas institucionais locais que organizem essa produção e esse compartilhamento. Porque eu vejo todas as instituições que fazem isso, elas têm um bom retorno no seguinte sentido: não há aquele medo que eles tinham, não acontece. Então, nós já temos vários exemplos de aquele medo não acontece, e ele não acontece porque esses titulares não têm direito de impedir que isso aconteça. Tá? O que nós precisamos agora é que as instituições caem a ficha de que não adianta só a gente ter alcançado isso. É necessário agora agir, concretizar, mais do que tornar efetivo, tornar real, tornar aquilo um projeto, tornar esse um plano de ação, uma forma de agir. E, nesse sentido, eu sei que algumas instituições federais que eu tenho conversado, elas têm, pelo menos, se avançado em regular os direitos autorais internamente de uma maneira muito mais equilibrada do que havia antes, assumindo para si o papel de regular esse espaço, esse vácuo normativo, que, sim, é fácil para eu dizer, eu concordo, eu sou pesquisador de direito autoral. Eu sei exatamente onde o calo aperta ali e o quê. E eu posso lhe afirmar de que mas eu afirmo isso há muito tempo. Mas agora está tendo um amadurecimento institucional para que isso seja incorporado. E eu acho que uma das mensagens que a gente pode passar aqui é justamente como o que a gente pode e precisa se reorganizar, se rearticular, para que isso se crie raiz e aí não possa ser arrancado tão facilmente de nós. É isso. Antes de eu comentar, Cléo, por favor, estão pedindo se você puder colocar os endereços aqui no chat. Eu já tentei, agora como é que eu coloco? Não estou conseguindo fazer. Aqui vai em perguntas e respostas, aí embaixo. Não, é no chat mesmo que ela vai ter no chat. Ter que clicar no onde chat. Tem, ela tentou onde e não tem os conseguiu. balãozinhos, né? Onde tem o balãozinho. Tem balãozinhos, tem isso. Um balãozinho. Se você colocar ali, tem assim, aí você pode clicar, tá? Ctrl Master, mas aí você pode colocar todos. Ou coloca todos os panelistas e apendentes logo no começo. Aí você digita embaixo que aí todo mundo vai receber. Pois é, eu não estou conseguindo, gente. Se alguém conseguir fazer aqui. Se você puder mandar manda para mim pelo Zap, pelo WhatsApp, eu ponho aqui, então. Tá certo. Desculpa aí, gente. Não tem problema. Bom, eu queria falar, Alan, que eu acho que já desse eu ainda estava numa fala com o pessoal do México, e eu estava dizendo exatamente isso. Eu acho que a gente tem aí uma coisa boa para a gente da nossa área, nessa luta do acesso à informação,
como resultado do Covid, que é essa, fechando, né, que a nossa mesa era também o congresso todo, né, na verdade não a nossa mesa especificamente, mas que é isso daí, as pessoas acordaram para o real significado do que se é dado, do conceito de acesso à informação. Como o Vitor comentou, né, Vitor, logo no começo, é que agora as pessoas estão começando a entender exatamente os vários conceitos até de acessibilidade. Eu acho que o nosso esse conceito de acesso à informação, agora as pessoas estão entendendo melhor. E não digo só em termos da acessibilidade, mas de uma maneira mais ampla. E isso é um momento que a gente tem que aproveitar, né? Correr atrás disso. E eu queria a gente já está aí com 16, faltando só 6 minutos, eu gostaria de, antes de passar rapidinho para vocês também se despedirem, eu queria comentar que nós estamos aí, pelo menos do ponto de vista de alguns respaldos maiores, enquanto a FEBAB, nós estamos fazendo, o GT de acessibilidade, logo vai estar disponibilizando um diretório das bibliotecas acessíveis, que é muito interessante, né, para a gente ter experiência, e nós estamos fazendo aí com a consultoria aí com a Alan, juntos, né, Alan? Nós estamos aí, recebemos uma série enorme de perguntas para a gente dizer o que as bibliotecas já podem, não só as bibliotecas, mas os equipamentos culturais e educacionais, o que eles já podem estar fazendo para a gente ter esse respaldo. A gente já sabe que pode, mas de repente ter assim, bom, olha, ali é essa lei ou é, sei lá, né, daquele documento, e a gente já logo vai estar, se Deus quiser, lançando isso. Bom, temos 5 minutos antes da gente finalizar. Eu agradecer, temos 4. Eu diria que ser 4 minutos, porque eles cortam antes. Então... Isso, 4 minutos. Vamos lá. Então, eu queria passar os contatos. Está ótimo. Enquanto vocês vão falando aí, eu vou passar o contato aqui. Por favor, Cléo, se vocês puderem 1 minuto para cada um. Só para dizer tchau, né? Então, assim, vou começar, tchau. Foi uma conversa muito produtiva, né? E começo como eu terminei, termino como eu comecei, né? Que a gente possa fazer essa escuta afetiva, no sentido de acolher, né? Como a Adriana colocou, uma sociedade, uma população que teve perdas tão significativas. No que se refere à perda das pessoas com deficiência, foi a perda da dignidade, da possibilidade de participar. É isso. Muito obrigada, Cléo. Vitor? Eu agradeço a oportunidade, foi mais um feliz encontro, foi excelente ouvir especialmente a Cléo e ver que, né, tem gente dentro das universidades, né, realizando tudo isso que a gente há um tempo já vem almejando. Enfim, então fiquei muito feliz de saber das iniciativas, de conhecer o Projeto Rebeca. Agradeço a todos, é sempre importante participar desses eventos, exatamente para que a gente possa ter algum tipo de esperança e que em breve a inclusão não seja somente um desafio, algo a ser pensado, mas seja algo já efetivado e concretizado. Obrigado a todos e boa tarde. Últimas palavras, o momento agora é de institucionalizar isso que nós já conquistamos. Nós debatemos tanto tempo se podia ou não podia fazer isso, e realmente havia uma coisa. Nós já podemos. Agora é hora de institucionalizar isso, né? E aí, esse aqui foi uma conversa que já começou antes e que ela não irá terminar aqui. Vamos continuar fazendo muitas coisas juntos e, realmente, só para terminar, só vou corrigir o Vitor e uma fala dele. Eu não tenho idade para ter sido orientador dele de graduação. Isso aí é o único fato com o qual eu queria concluir a minha fala. Um abraço e uma boa tarde a todos. Eu também quero aproveitar e agradecer. Primeiro, agradecer à Fundação do Carisma, né, da Colômbia, que está organizando esse evento e que aceitou a proposição da nossa mesa. Eu agradeço em nome da FEBAB, né, da Comissão Brasileira de Direitos Autorais e Acesso ao Direito, a indicação do Alan, que nos trouxe para, né, nos veio aí, vamos lá, vamos propor e abriu esse espaço, que foi bem aceito. A indicação também do próprio Vitor, né, que foi um prazer, Vitor, te conhecer, porque, na verdade, o que nós precisamos é isso, é ter conhecimento das pessoas que estão falando. Não é que elas estão falando o que nós queremos ouvir, não é isso, mas estão falando coisas que batem com o que nós precisamos e com o que nós estamos desenvolvendo, né?
Então, a gente ter esse conhecimento, esse respaldo, é muito importante, e você não tenha dúvida que nós vamos passear mais ao seu lado e ao seu entorno, como a gente tem feito aí com o Alan já há bastante tempo, que a gente precisa, né, esse apoio. Cléo, foi ótimo, muito obrigada, você é sensível e foi super bom, e também é da FEBAB, então a gente está sempre juntas. Alan, foi como sempre, a gente está aí com mais um webinário que eu acho que vai ser importante. Agora vamos para o nosso documento, para a nossa publicação, Guia das Bibliotecas, que a gente está toda hora, eu recebo um e-mailzinho me cobrando. Essa é a minha penúltima semana de evento só, tem mais uma só no fim desse mês. Tá bom, mas vai sair. Estamos trabalhando, Walter e eu, e mais os demais membros da comissão, e aí nós vamos fazer, que eu acho que, né, nós estamos precisando e merecendo. Foi muito bom, eu agradeço muito, e falta um minutinho só, então acho que era isso. Agradecer também à própria FEBAB. Um beijo, foi ótimo, boa tarde para todos. Isso. É verdade, a gente fica só esperando cair agora, né? Boa tarde, quero dar um abraço para todo o grupo de acessibilidade da FEBAB, o GT de Acessibilidade, um abraço a todos e a todas. Tem muita gente de lá nos assistindo, inclusive do nosso comitê também, dos direitos autorais. A Adriana também comentou, o Jorge, que é o atual presidente, então nós estamos aí bem cercados dos amigos e das pessoas com bastante interesse. Sim, agradecer também a pessoa que nos deu a infraestrutura e os intérpretes, né? Eu estou vendo aqui que é a Ifan, Mônica, Alexandra e Maria Eugênia. Eu agradeço muito a eles todos. Eu acho que é isso. Agora já deu 4h20. Ficamos só esperando a guilhotina. E agradecer os participantes também, né, os nossos ouvintes. E continuamos a conversa, quem tiver interesse, pelo Telegram. E a gente tem o grupo agora no Telegram, né? Para dar uma continuidade aí das discussões e receber perguntas e dúvidas para o nosso diretório, Alan, que tal? Eu sei, pode. Hoje eu não vou poder, porque logo depois eu tenho um outro. Não, estou dizendo, convidar as pessoas a usarem o Telegram para isso. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Olha, resolveram nos dar um pouco mais de tempo. Tá indo. Olha aí. Gente, um beijo, então, a todos. Foi ótimo mesmo. Muito obrigada. Tchau para todos vocês. Tchau, e vamos desligar, então. tchau. Muito obrigada, hein? Tchau. Tchau.